uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Diante de um caso de suicídio, a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Sem dúvida, uma dor muito profunda. Mas o que existe na realidade é a crença equivocada de que a vida, o sofrimento, a dor acabam com a morte do corpo físico, ou que com o suicídio iremos ao encontro de entes queridos já desencarnados. Na realidade, um completo desconhecimento da vida espiritual. Para começar, vamos saber o que é a morte segundo o Espiritismo e o que acontece com os espíritos suicidas no plano espiritual. O suicídio é o resultado desse materialismo vigente que faz muitas pessoas desacreditarem da própria transcendência da vida. Falta de confiança em Deus, falta de confiança em si próprio. E também a falta de informação, porque o Espiritismo vem mostrar que não existe morte. A pessoa acha que através do suicídio ela está solucionando os seus problemas, os seus sofrimentos, não é? Como se essa morte acabasse, finalizasse tudo. E ao contrário disso, a pessoa vai encontrar sofrimentos muito maiores do que aquilo que ela está passando aqui. Porque uma vez morto por suicídio, tudo que ele viveu, em termos de consciência e de sofrimento, vai continuar revisto, ampliado e piorado. Então não há nenhuma vantagem no suicídio. Uma coisa é comum entre todos os suicidas, é o desapontamento. Vai chegar no mundo espiritual e verificar que o seu ato só lhe trouxe mais problemas e mais dores para a sua vida. Existem pessoas que estão passando por privações, provações, e que de repente essas pessoas começam a sentir um desgosto pela vida. São pessoas que estão ainda vazias de fé, de confiança em Deus, até mesmo às vezes nem acreditam na existência de Deus, ou se acreditam, têm assim aquelas dúvidas que acometem vez que outra, porque são pessoas que passam por um momento difícil e que se deixam dominar por esse momento, pela ideia que se se tirar a própria vida, se morrer, essas pessoas irão, sempre pensando assim, para o nada, que não haverá coisa alguma, não irão, porque não existe coisa alguma além da morte, que seria o fim de tudo. Essas pessoas, muitas vezes convictas disso, tiram a própria vida. Outros por desespero, mas nós sabemos que isso é uma transgressão às leis divinas e que esses espíritos, essas pessoas, vão ter aquilo que irão defrontar no mundo espiritual, vão ter que admitir que prosseguem, que estão vivos e a vida continua. Mas no caso do suicida, se ele tinha uma programação de viver até os 60 anos e se matou aos 30 anos, ele teria ainda energia para mais 30 anos. Só que no corpo espiritual, essa energia não se dissipa como no corpo físico, que levaria o seu tempo certo para se encerrar. Allan Kardec comenta em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando ele está falando das esperanças e consolações, ele vai falar a respeito dessa questão do suicídio. Mas ele comenta que, não raras vezes, o espírito que tirou a própria vida, ele pode ficar ligado aos despojos do corpo físico e sentir aquelas repercussões que esses despojos estão sofrendo, a decomposição. E isso deve ser, imaginamos, um sofrimento incrível para o espírito, porque ele pode estar se sentindo ainda preso ao próprio caixão, situações horríveis
que acometem aquelas pessoas que chegaram a esse ponto. Então, a vida no mundo espiritual é a vida da consciência. E a consciência, ela é interexistencial. Se aqui já era ruim com as limitações físicas, imagine sem a restrição corporal, que apesar de ser um instrumento de expressão bastante complexo, é muito inferior em termos de sensibilidade àquilo que chamamos corpo astral ou perispírito. Quando a pessoa desencarna, então, pelo suicídio, a Ivone Pereira, que tem o livro Memórias de um Suicida, ela fala do Vale dos Suicidas. Esses espíritos vão para este vale. Por quê? Porque eles não podem conviver na sociedade com as outras pessoas. Porque o estado de desequilíbrio dele é tão perturbador que se ele se aproximar de um encarnado, ele vai levar essa pessoa ao suicídio, por causa das suas forças indutoras, das suas energias indutoras do suicídio, porque a mente dele está totalmente descontrolada. Neste Vale do Suicida, então, ele vai exteriorizar os tormentos que ele está vivendo internamente. Eu me recordo de alguns relatos de cenas de pessoas que viviam a cena do suicídio sistematicamente. Imagine um tiro na cabeça, você sentir a dor da explosão na sua cabeça repetidas vezes, anos a fio. Nós vemos, por exemplo, assistimos, acompanhamos nas reuniões mediúnicas espíritos que suicidaram, não é? E que se comunicam, relatando os dramas que vivenciaram e ainda estão vivendo. O arrependimento, esse é um fator que pesa muito. O arrependimento que o espírito sente ao constatar que está vivo, que prossegue com os mesmos problemas que o levou a pôr termo à sua vida, e com a agravante de que não apenas transgrediu a lei divina, como também prejudicou aos próprios familiares, a pessoas que ficaram no plano terreno, e advém daí disso tudo o arrependimento. Um arrependimento que agora é tardio, porque a situação no momento é irremediável. Depois que passa esse período, ele vai ser atendido no hospital espiritual e vai ser socorrido naturalmente até ele começar a se recompor. E acho que o maior sofrimento é aquele em que o espírito entende que não resolveu o que ele pretendia resolver pelo suicídio. Então esses espíritos, provavelmente, num determinado momento, entrem num estado de sofrimento, de conscientização e, posteriormente, de reparação. Essa reparação, ela inicia no plano espiritual, durante a conscientização, e quando esse espírito reencarna, ele vai, de alguma forma, passar por uma tarefa, por um aprendizado, por uma situação em que ele tenha que valorizar a vida. Uma pessoa dessa, provavelmente, volta na vida seguinte com os órgãos no qual ele estraçalhou, eliminou, todos danificados. É aí que nós vamos ver algumas pessoas encarnadas totalmente deformadas por conta de suicídio do passado. Portanto, nós vemos aí que as situações, elas podem ser as mais diversas, que levam a pessoa a cometer o suicídio, e também os resultados no mundo espiritual, as consequências serão diversas de acordo com o conhecimento da pessoa, com atenuantes, com agravantes. Mas eu não acredito em condenação, mas na responsabilidade que cada um de nós tem que assumir diante de algum erro. Principalmente esses erros que são graves, o erro de atentar para a própria vida. É uma tentativa, nos casos que eu acompanhei, de se livrar de um sofrimento intenso. Eu nunca encontrei alguém que quisesse morrer por morrer. Eu estou cansado, estou fatigado, estou de bem com a vida e agora eu quero morrer. Eu quero morrer por morrer. Não, não encontrei. Todos os que sobreviveram e que eu acompanhei queriam viver, mas viver muito bem. Mas a angústia que viviam era de tal ordem que uma atitude desse tipo era tomada para se livrar do sofrimento. O que é, em certo sentido, um reflexo do instinto de conservação, longe do sofrimento. Só que a visão materialista da vida leva a esse tipo de atitude. E aí é um engano geral. O que acontece muitas vezes que leva uma pessoa a se suicidar é justamente no entender que um determinado problema ele pode ser visto e deve ser visto como um degrau diante da evolução, né, no caminho da evolução.
Para um espírito que desencarna através do suicídio, existe a possibilidade de reencarnação. Ele tem a oportunidade de voltar e rever o erro cometido? Dentro da visão do Espiritismo, as oportunidades de refazimento, de reconstrução, de novas possibilidades estão sempre presentes. É claro que Deus, com a sua misericórdia, Ele oferece a oportunidade desse espírito reconstruir a própria vida. Certamente ele vai precisar retomar as dificuldades que ele abandonou, as responsabilidades que ele não enfrentou, a valorização da vida que ele não teve. Então, certamente ele vai reencarnar em algum momento para começar de novo esse processo de crescimento, de entendimento e de coragem diante da vida. Havendo condições de retornar, este espírito vai passar por algumas expiações, alguma coisa que o eduque para que ele não volte a cometer o mesmo ato. Porque se a pessoa se fragilizou e se deixou acovardar, digamos, diante de dificuldades da vida, é claro que ela pode repetir isso em reencarnação posterior, mesmo com todo o sofrimento advindo do próprio tendo exterminado a vida. Mas ela pode ter novas tendências a cometer o mesmo ato. E com isso, o processo expiatório ele é altamente educativo, vai impedir a pessoa de cometer a mesma infração da lei divina. De um modo geral, se pode dizer que esses espíritos retornam até para serem aliviados do sofrimento. Geralmente tem afetos, criaturas que os amam, que pedem que eles diminuam essa angústia existencial, nascendo em situações as mais variadas, algumas delas vivendo em curta duração, via aborto, via doenças genéticas, que no primeiro ano de vida morre-se. Em suma, é como se assim, vai para o mundo físico, retoma a necessidade de luta corporal, recria a sua capacidade de enfrentar os conflitos e alivia o que você está vivendo no mundo espiritual. Por incrível que possa parecer, viver na maior dificuldade no mundo físico pode ser bem melhor do que estar no mundo espiritual, na sensibilidade de uma vida pós-suicídio. Temos que levar em conta que aquele que fugiu da responsabilidade não está perfeitamente consciente do ato que praticou. Invariavelmente é vítima de uma depressão, de um susto momentâneo, ou é vítima de induções espirituais negativas. É claro que isso não justifica, mas pelo menos elucida o motivo por que partiu de maneira inesperada, deixando-nos dilacerados os corações. Lembremos-nos deles, não durante a tragédia acometida, mas recordemos-nos deles através dos momentos felizes com que nós estivemos juntos, enviando nossas mensagens de carinho, nosso pensamento de ternura e não de reproche, as nossas vibrações de que eles terão oportunidade de crescer, de ascender a Deus, porque a todos a misericórdia divina alcança. Então, se por acaso você foi vítima de um ser querido que o abandonou pelo suicídio, libere a mágoa do coração e acenda a certeza de que hoje este ser adorável necessita de você. Ore por ele, contribua para o seu refazimento e viva a bênção de poder ser útil, porque sempre somos úteis em qualquer circunstância durante a nossa existência, lembrando-se de que ele está arrependido e sofre as consequências naturais que podemos minimizar pelo bem que fizermos em sua memória. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você no nosso site. Até a próxima!